risco aumentado em subpopulações específicas: crianças, gestantes, idosos, uso de catéter, diabéticos, imunossuprimidos, indígenas, usuários de drogas, praticantes de sexo retal, né? E aqui a gente não só enquadra os praticantes que gostam de fazer esse tipo de sexo, né? Como aqueles que gostam, né, exclusivos, como aqueles que gostam de fazer o retal e depois fazer o vaginal. E aí o que acontece? Você tem uma transmissão da microbiota retal para a microbiota vaginal, né? E também a contaminação da uretra masculina com bactéria que não é para estar ali. Então a tendência de infecção urinária resistente, recorrente, devido a essa prática é muito grande. Os usuários de drogas aqui eles vão se enquadrar na questão da falta de higiene, né, da imunossupressão, e os indígenas, por questão cultural, vão ter esse problema da falta de limpeza. Inclusive, eu lembro muito bem quando um assessor indígena, eu fiz esse trabalho durante muitos anos de dar suporte para os Yanomamis dentro do HGR, ele me trouxe o caso, né, de um paciente que chegou, foi muito triste esse caso, né, de um indígena Yanomami, inclusive ele veio da Venezuela, ali da região do Ayahuasca, que ele veio com câncer de pênis já bem avançado. Infelizmente a gente teve que pegar autorização com a liderança, na época, o Davi acompanhou esse processo, e a gente teve que fazer a amputação do pênis dele por câncer de pênis. Então a gente tem uma epidemiologia a respeito de câncer de pênis nos Yanomamis por falta de higiene, né? Então é algo muito complicado a gente trabalhar com isso, né? A gente utilizar, aí nós estamos discutindo muito na educação contínua, a questão da gente utilizar os próprios indígenas, treinar os indígenas, enfermeiros indígenas, né, formar médicos Yanomamis para eles falarem na língua. Por isso que a gente precisa tanto dos técnicos de enfermagem, enfermeiros que falam a língua, porque você falando a língua, você vai conseguir explicar para um Yanomami idoso, que é mais reticente às vezes à educação, que ele precisa lavar o pinto, né? E lavar principalmente antes de fazer o ato sexual. E a mulher não misturar ali detritos, né, anais das fezes com a questão da parte geniturinária. As barreiras contra a penetração de bactérias são reduzidas. Existem barreiras anatômicas ao fluxo urinário, né? Como a gente está vendo aí a questão do catéter. Quando a gente usa o catéter no ambiente hospitalar, a possibilidade de infecção é muito maior pela continuidade. Então a gente vai ver que é muito importante que quanto mais cedo a gente puder fazer esse desmame, a gente faça. E a questão também, por exemplo, a gente vê muitos casos de pacientes que às vezes têm acidente, que é muito comum dentro do hospital, né, de traumas, e que eles ficam realmente com a bexigoma. Então tem que estimular, fazer o paciente, na medida do possível, caminhar, tanto para estimular a parte da micção urinária como o fluxo intestinal, né? Falando da ito em gestantes, ocorre em 7% das gestantes, causa um relaxamento do músculo liso e dilatação ureteral, risco aumentado de parto prematuro, baixo peso e mortalidade, screening para bacteriúria assintomática e rescreening. Terapias com dose única são inadequadas, terapias por 7 dias reduzem o risco de evolução. Então, se a gente pudesse colocar dentro do pré-natal uma urocultura no início da gravidez, nos ajudaria muito, né, a já fazer essa prevenção para o risco de ito na gravidez. A gravidez é um outro dos fatores que pode também dar origem à infecção urinária, porque nessa etapa da vida da mulher há uma diminuição das defesas do organismo, da mesma, e como aumento de progesterona, causando um relaxamento maior da bexiga e favorecendo a infecção. Olha aí. Risco aumentado, obstrução por cálculo, variações anatômicas, né, uroletíase, e a maior parte dos cálculos inicia na sua formação dentro do rim, que pode crescer por mês ou mesmo até anos antes de tornar um grande problema, né? Então ela vai descer aí, tanto ela pode causar o cálculo, causar lesão no tecido nefrótico, como na hora de descer aqui vai causar lesão, e isso vai produzir aí uma porta de entrada para essas bactérias se desenvolverem aí no tecido, né? Causando espasmo, causando aquela dor de cólica mesmo. Entre outras causas, diabetes, obstrução urinária,
né, que pode impedir o fluxo urinário, inclusive câncer, inserção de corpos estranhos na uretra, como os catéteres, pois eles podem transferir bactérias para o interior do trato urinário. Erros, né, na dimensão desse catéter, às vezes você só tem uma sonda de um tamanho dentro do HGR e você entra ali rasgando tudo. Doenças sexualmente transmissíveis, infecções ginecológicas e de recepção que vão de repetição que vão causar não só isso como as DIPs, né? E as apresentações clínicas: cistite não complicada, ito recorrente recidiva ou reinfecção, a ito complicada, pielonefrite, ito na infância, ito no homem, ito e bacteriúria sintomática na gestante, bacteriúria assintomática, a bacteriúria assintomática ou síndrome uretral. Então a gente tem casos sintomáticos que a gente não tem exames, que a gente precisa tratar, porque senão vai complicar, vai ter ascendência, né, e pode piorar essa situação. E tem casos que a gente tem infecção urinária e ela é assintomática, mas a gente tem que tratar também. Mas tem casos também que a gente não precisa tratar porque ela é considerada somente aí uma colonização, né? Tem que ter bom senso e ver como é que funcionam as diretrizes dos protocolos. A cistite aí um pouquinho mais de epidemiologia e os fatores predisponentes: obstipação crônica, baixa ingesta hídrica, vida sexual ativa, o hipoestrogenismo na menopausa, retardar demasiadamente a micção, distopias genitais, cistocélia enterocélia, bexiga neurogênica e a litíase. Destacando aqui a questão da baixa ingesta hídrica, né? Nós temos que passar para os nossos indígenas, né, para os Yanomamis, que eles têm que beber líquido. Ensinar para eles, em palavras que eles possam entender, que o rim é o nosso filtro. E precisa, igual um motor de canoa, né, de embarcação, uma voadeira, se você não colocar a gasolina ali, o óleo, para lubrificar, aquele motor vai fundir o motor, né, não vai ter vida útil durante muito tempo. Então, o nosso rim, o nosso filtro, ele precisa ser hidratado, ele precisa ser lubrificado para ele poder funcionar direito. Então, 3 a 4 litros de líquido por dia, né? E a vida sexual ativa, né, vai facilitar na mulher em fase sexual ativa uma maior possibilidade de ter infecção urinária. Por isso que as mulheres devem conversar com seus parceiros, principalmente para fazer a asepsia pré-coito. Como é que faz isso? Eu brinco nas minhas exposições nos interiores que a mulher tem que comprar uma escovinha daquelas de limpar sapato, um sabonete, né, líquido, e falar para o homem escovar lá, né, a glande do pênis até ficar brilhando, ficar limpinho, né, porque ali, principalmente se ele não é circuncidado, não foi feito a retirada do prepúcio ali, ele vai daquela cobertura, aquilo ali vai ser um criatório de bactérias, porque produz muita secreção e aquilo serve de alimento para as bactérias ali que se concentram em grande quantidade. E isso, quando há o coito sem a limpeza, vai causar uma infecção urinária com certeza, principalmente nesses casos aqui, por exemplo, de hipoestrogenismo, né? Retardar demasiadamente a micção. Tem gente que fica segurando isso aí. Vai entrar no avião para ir para a área, em vez de fazer um xixi bem bom, bem grande, não. Esquece e fica lá segurando essa micção em 1 hora de voo para chegar na comunidade, né? Às vezes tem que fazer até na garrafinha dentro do voo, né? Então é muito complicado isso. Vamos tomar bastante água e vamos dar um jeito de deixar essa bexiga vazia para não forçar aí o nosso sistema geniturinário. Maior frequência das relações sexuais, 3 vezes por semana, resultou em uma chance 5 vezes maior de ito. Tá vendo? Então vamos deixar de famar, né? Por causa disso. E quem usa diafragma ou despermicidas como método contraceptivo, novos parceiros sexuais, práticas inadequadas de higiene genital, como falta de higiene antes, né, do coito e após. E o coito aí, ó, tá aí a pesquisa desse professor em 2015. Então, o diafragma ou, né, a DIU também são fatores predisponentes aí à infecção urinária.
Gravidez, né? Maior êxtase de urina no trato genital inferior e superior, por dificuldade de esvaziamento associados à compressão pelo útero gravídico, e peristaltismo uretral reduzido e leve dilatação uretral que perturbam os mecanismos de proteção do trato urinário contra aderência e evasão bacterianas. O fluxo de urina e esvaziamento miccional que acaba levando à descamação das células superficiais e eliminação de bactérias eventualmente aderidas. Tais modificação aumenta a prevalência de bacteriúria sintomática, pielonefrite e quadros recorrentes de ictus durante a gravidez. Está vendo aí? É isso mesmo. E a menopausa. Durante a menacme, a microbiota vaginal é rica em lactobacilos. Vamos falar disso aqui, ó, né? Porque a gente pode fazer terapia com lactobacilos. Capaz de manter o meio vaginal acidificado, que dificulta a colonização por enterobactérias patogênicas que podem ascender através da via urinária, né, e dificulta a colonização por enterobactérias patogênicas que podem ascender através da uretra e causar ictus. O hipoestrogenismo observado na menopausa provoca alterações da microbiota e atrofia da mucosa vaginal, com perda de lactobacilos, elevação do pH do meio, fatores que se relacionam com maior risco de colonização vaginal por uropatógenos e infecções ascendentes. O estudo aí do professor Minardi em 2011. Incontinência urinária e disfunções miccionais. A presença de um esvaziamento vesical lento ou incompleto de resíduos pós-miccionais superiores a 30 ml se associa a maior risco de quadros recorrentes de ictus. Além disso, mulheres que apresentam incontinência urinária têm 6 vezes mais chance de desenvolverem ictus de repetição em comparação a mulheres de incontinência. Fatores obstrutivos como prolapso genital, litíase renal, válvula de uretra posterior, refluxo vesículo-ureteral, uso de cateterização prolongada ou intermitente são situações que podem levar a êxtase urinária e aumentar a morbidade da infecção urinária, que a gente já falou aí nas lâminas anteriores, né? Falamos de novo dos espermicidas, que não é tão comum na nossa cultura brasileira, mas nos grandes centros, né? O uso de contraceptivo de barreira, como o condom e o diafragma, às vezes causam também algum tipo de alergia ou de lesão, né, por roça, mas é melhor usar do que não usar. O uso prévio de antimicrobianos, né, causando resistência, associado ao aumento da probabilidade de infecção subsequente por micro-organismo resistente, o caso da menopausa. Pielonefrite, só dando um toquezinho, que a gente vai ter uma aula específica sobre ela, 200 mil hospitalizações ano nos Estados Unidos, uma mortalidade de 10 a 20% dos internados, não é baixo, tá vendo? Por isso que a gente não pode deixar a nossa indiazinha lá com sinais de febre, né, dor lombar muito forte, já sinais de sangue na urina, tem que remover, não pode esperar muito não, senão a gente vai ter um risco maior de óbito. Incidência de 5 mulheres para um homem, 1 a 2% das gestantes. Fatores predisponentes, né? A gente já falou um pouquinho aqui, tem outros fatores, cálculos, sondas, obstrução, imunossupressão, gravidez, insuficiência renal, taxas renais, diabetes, aumento de resíduo urinário, susceptibilidade genética, sexo misto retal e vaginal, concomitantemente, eu falei sobre isso aqui também, asepsia vaginal posterior anterior, que a gente já falou anteriormente, e os sabonetes vaginais internos. Tudo isso vai ajudar a gente a ter mais incidência de infecção urinária. Dentro da questão da diabetes, né, a bacteriúria sintomática é 3 vezes mais comum em mulheres diabéticas que não diabéticas. Os homens e mulheres diabéticos com ictus têm mais complicação que não diabéticos. Entre essas está o abscesso renal e perinefrético, efizema do trato urinário e necrose aguda da papila renal. Etiologia semelhante com maior incidência de Klebsiella pneumoniae e fungo. Candida albis, a Candida glabrata e a Candida tropicalis, que são as 3 cândidas presentes aí, encontradas aí nas micologias. Gravidez. Frequência dependente para ictus alta, a gravidez induz as mudanças fisiológicas no trato ginecológico urinário, relaxamento da musculatura lisa, ureter, que a gente já falou antes, aumento do volume sanguíneo, dilatação ureteral, refluxo e êxtase urinária. 25 a 40% das mulheres grávidas com bacteriúria não tratadas caminham para a pielonefrite. Aumento das comorbidades, baixo peso, prematuridade, relações sexuais sem preservativo. Foi o que eu conversei no início da nossa aula.
mulher gestante tem que usar preservativo para evitar a infecção do feto, né? Vamos lá, itos em pacientes com sonda, isso aqui devia estar mais para frente quando eu falei da sonda, mas incidência da pseudomonas, né? Bacteriose associada ao cateter é mais comum infecção associada aos cuidados de saúde de todo mundo, é resultado da utilização generalizada do cateter urinário, muitas vezes de forma desnecessária nos hospitais e instituições com paciente de longa permanência. Paciente com uso prostatismo, por exemplo, tem que tratar direto, fazer urocultura, porque vai ter infecção urinária, com certeza. E aí a gente vê esses casos de velhinhos que ficam anos aí esperando uma prostectomia que não acontece e às vezes eles morrem de infecção de sepse urinária.